programa está oficialmente aberto. Você está no quadro Boteco do Mamá, diretamente aqui do Empório Laura Aguiar, que fica na rua Gabriel Pisa, número 559, no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. Bem, o chopp de hoje é o Patagônia IPA, da Patagônia Cerveza, da cidade de São Carlos de Bariloche, que fica na província de Rio Negro, na Argentina. Todavia, no blog Mundo das Máquinas, publicado foi o artigo alcunhado de Cerveza Patagônia, assim, a cerveza, ela é escrita com Z, mas se lê Sa, se lê com som de ou cedilha ou SS. Tem até aquela música, por uma cabeça de um nobre potrinho, nananana, por uma cabeça do grande Carlos Gardel. Voltando ao artigo, Cerveza Patagônia, lendo-se que tudo começou no início dos anos 2000, na garagem de uma casa no sul da cidade de Buenos Aires, quando o mestre cervejeiro da cervejaria e malteria Quilmes, Ezequiel Ratti, preparou uma receita de cerveja com lúpulos patagônicos para compartilhar com os amigos. Sim, uma cervejinha caseira. Em 13 de setembro de 2015, no site do jornal Diário Rio Negro, publicado foi um artigo de autoria de Lorena Vicente, alcunhado de Lúpulo com selo da Patagônia, história, crise futura de uma cultura única no país. História, crise e futuro de uma cultura única no país. Um texto em que se lê que Hernan Testa, um agrônomo, explicou que o lúpulo argentino tem uma linhagem particular, cuja primeira colheita se deu em 1948 em uma fazenda em Quilmes, uma cidade que fica no Alto Vale do Rio Negro, na Patagônia Argentina. Tudo porque a fazenda contratara Leopoldo Lescovar, um engenheiro esloveno, para dar um impulso à atividade. Por fim, Hernan Testa sustenta que a região andina, que fica no paralelo 42, é um lugar abençoado para essa produção, porque os solos são muito bons, os dias são longos, o vento é escasso e o clima é relativamente seco durante o verão andino, que vai de novembro a março, reduzindo as moléstias. Isso aqui é um dado curioso, o lúpulo, antigamente, ele era só feito no topo da terra bola, ou, para quem gosta da teoria da terra plana, no centro do disco, próximo na região norte, por causa da temperatura e coisa e tal. E aí começou-se nos Estados Unidos ter um estudo de como levar o lúpulo da Europa para os Estados Unidos e produzi-lo com uma qualidade igual, e eles chegaram a fazer com a qualidade igual e até melhor. E aqui no hemisfério sul, ou mais para a borda do disco, a teoria da Terra plana, o paralelo 42 é o local ideal para a produção de lúpulo. De volta ao artigo do Mundo das Marcas, nessa época o segmento da cerveja premium estava apenas se desenvolvendo e os consumidores argentinos procuravam cada vez mais por novas opções e receitas artesanais mais elaboradas. Nota, tudo isso não surgiu gratuitamente. Para um melhor entendimento, assista ao programa Boteco do Mamá, louvada Blonde Caju, cujo link está na descrição, sim. Nesse programa eu estou explicando que depois que foi revogada a lei seca, uma parte da lei seca nos Estados Unidos que proibia a produção artesanal caseira de cerveja, deu-se o início desse processo das microcervejarias e, consequentemente, das cervejas artesanais. No caso, a Patagônia acabou sendo produzida por uma cervejaria de grande porte, como a Quilmes. De volta ao texto do Mundo das Marcas. Foi então que a cervejaria Quilmes, que havia acabado de ser adquirida pela brasileira Ambev, resolveu lançar no mercado, no ano de 2006, a receita caseira de seu mestre cervejeiro.
Hora que se deu então o surgimento da Patagônia Amber Lager, uma cerveja de cor acobreada e com um sabor equilibrado de malte e lúpulo da Patagônia. Contudo, não é só o lúpulo que é produzido na Patagônia. Em 23 de agosto de 2011, no site da BBC, publicado foi o artigo cunhado de a cerveja loira que vem da Patagônia Argentina. Ou seja, a gente tem que falar que é Patagônia Argentina porque existe a Patagônia chilena também. É igual aqui no Brasil, a gente não tem a Amazônia brasileira e a Amazônia peruana. Também é uma região que é chamada Patagônia, uma parte dela fica no Chile, voltada para o Pacífico, outra parte fica na Argentina, voltada para o Atlântico. Lendo-se que a levedura teria chegado à Europa há cerca de 500 anos em navios que transportavam mercadorias do Novo Mundo, sendo que os monges da Bavária, no sul da Alemanha, tradicionalmente usavam uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae, no século V, desde o século V, para fazer pão, vinho e cervejas. Todavia, os cientistas sabiam que a levedura responsável pela cerveja contemporânea era um híbrido oriundo dela, dado que a Saccharomyces cerevisiae não tolera o frio e a sua parente é indiferente em relação a ele. Enfim, o elo perdido da levedura foi descoberto graças a uma busca exaustiva, liderada ao longo dos anos por José Paulo Sampaio e Paula Gonçalves, da Universidade de Lisboa, hora que eles estudaram coleções de toda a Europa e coletaram amostras em diferentes locais, mas não encontraram nenhum candidato europeu. Por isso, eles estenderam a busca à América do Sul e finalmente obtiveram resultado quando Diego Liquind, do Instituto de Pesquisa em Biodiversidade e Meio Ambiente, em Bariloche, na Argentina, encontrou nas faias, as árvores patagônicas, uma espécie de levedura que fechava a corrente, que foi batizada de Saccharomyces eubayanus. De volta ao texto do Mundo das Marcas, com isso, a cervejaria dava aos consumidores argentinos uma nova opção e rapidamente a Patagônia foi recebida com entusiasmo por quem procurava por uma cerveja com sabor diferenciado. E, devido à boa aceitação do público argentino, em 2010 seu portfólio foi ampliado com o lançamento de duas novas variedades, a Bohemian Pilsner e a Weiss. No ano seguinte, se lançou em edições limitadas a Golden Ale, a Robust Porter e a Rose. Então, em 2021, foi lançada a Patagônia IPA, uma cerveja de estilo marcante devido à concentração de lúpulos e um amargor característico. Todavia, a nova cerveja trouxe uma combinação de diferentes maltes e lúpulos, prometendo atender à demanda dos consumidores mais exigentes que buscavam alta qualidade e sabor. Sim, o pessoal começa a provar, se torna exigente. Isso é uma característica do ser humano. Depois que ele pisa no paraíso, depois que ele experimenta o que é bom, ele não consegue retroceder. Tem até uma música, acho que é do Phil Collins, chama Another Day in Paradise. Todo mundo quer mais um dia no paraíso, meu. Não tem jeito. E que, no mercado brasileiro, é descrita como tendo um buquê intenso e complexo com notas frutadas e toques herbais, em cujo sabor se destaca um amargor pronunciado que é equilibrado pelas notas adocicadas do malte. Vamos ver aqui. O buquê dele, como você prova, ele tem aquela refrescância frutada, mas eu não o sinto tão herbal assim, eu sinto mais abiscoitado. E o sabor, vamos lá. Sim, o amargor dele é bem forte, mas é um amargor gostoso. Ele tem aquele sabor abiscoitado, eu também não sinto essas notas adocicadas. Eu sinto mais a pegada biscoitada dele. Sim, talvez um docinho sem bem en passant, assim, mas
só para fazer uma sombrinha de leve no sabor abiscoitado. E esse sabor abiscoitado, ele se completa com um amargor. Eles fazem uma dupla muito boa. Ademais, o ABV, o teor alcoólico por volume, é de 5,8% moderado e o IBU, a Unidade Internacional de Amargor, é de 40%, considerado alto. Ou seja, é la canha de Deus. Lembra de la mano de Deus? É la canha de Deus. Hein? Pra quem não sabe, canha é chopp em espanhol. É isso aí, gente. E é um chopp magnífico. Falando sério, é um chopp de altíssimo nível. Altíssimo nível. E esse altíssimo nível ainda não consegue ainda alcançar o grau de excelência dele. É um chopp maravilhoso, muito gostoso. E, olha, bicho, realmente, la canha de Deus. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!